Oi pessoal, aqui é a Ana e hoje eu vim responder a tag dos 50% de 2021, que é aquela tag que a gente faz todo ano, no meio do ano, com 15 perguntinhas e as respostas precisam ser com os livros que a gente leu esse ano, né, de janeiro até junho. Então eu vou responder, todo ano eu respondo aqui, então vamos lá para a tag de 50% de 2021. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2021? Para essa categoria, eu fiquei em dúvida entre dois, que teve dois livros que eu gostei muito esse ano, mas eu coloquei O Enigma do Quarto 622, essa aqui é a minha edição da Intrínsecos, eu já fiz resenha, a maioria desses livros eu já fiz resenhas aqui, então eu coloquei esse livro aqui porque eu gosto muito de mistério, esse tipo de coisa, e eu gostei muito desse livro. Esse livro aqui, então, vai falar sobre um assassinato que aconteceu num hotel, no quarto 622 de um hotel. E daí, agora, anos depois, né, um escritor vai para esse hotel e ele fica, tipo, por que não existe um quarto 622? No hotel não tem mais esse quarto, eles acabaram. Tem o 621 mais, o plus, não sei o quê, e depois já vai para 623. Não tem o quarto 622. Então, esse escritor fica intrigado. Por que não existe o quarto 622 no hotel? E daí ele, junto com uma outra mulherzinha lá, vão começar a investigar e eles descobrem que aconteceu um assassinato nesse quarto. Então eles vão... E que até hoje não foi resolvido, ninguém sabe quem que assassinou. Então eles vão desvendar isso, investigar, e aí a história volta pra gente ver o que aconteceu com os personagens que, né, foram assassinados ali e tal. E é muito interessante porque até boa parte do livro a gente não sabe nem quem morreu. A gente sabe que aconteceu um assassinato no quarto do hotel, mas a gente não sabe quem que morreu ali. E depois, quando a gente descobre quem que morreu, aí ainda fica aquele quem que matou. Então, assim, tipo, eu amei muito esse livro aqui. E foi o livro que eu mais gostei até agora, em 2021. Como eu falei, tem um outro que eu também gostei muito, mas eu coloquei ele numa outra categoria aqui, e aí depois eu falo pra vocês. Então, perguntinha 2 é a melhor continuação que você leu até agora em 2021. Eu não li nenhuma continuação esse ano, né? Isso até é estranho, porque eu sempre leio continuações, porque eu sempre gosto muito de trilogias, de séries e de fantasia, esse tipo de coisa. Mas esse ano até agora, pelo menos que eu me lembre que eu vi, assim, eu não li nenhuma continuação. Então, não tem que botar aqui, né? Então, pergunta 3, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu coloquei aqui, então, que é uma continuação, que é o Corte de Chamas Prateadas. Esse daqui é o 4º volume da série Acotar, porque eles lançaram um outro que tá até por aqui, que não é exatamente da série, é tipo fora, né, assim. Mas enfim, esse daqui, então, eu comprei, ele é o 4º volume. Eu sei que ele vai focar mais na Nesta, que é a irmã da Fairy, mas enfim, eu tô super empolgada pra ler. Eu comprei ele recentemente, eu comprei no Prime Day da Amazon, e eu nem comecei a ler ainda, mas eu gosto muito da escrita da Sarah J. Maas, eu gosto muito da Acotar, dessa série de Acotar, então eu tô bem empolgada pra ler. Esse daqui foi o lançamento, então, do primeiro semestre de 2021, que eu ainda não li, mas quero ler. Então, a próxima pergunta: o livro mais aguardado do segundo semestre. Olha, um livro que eu tô querendo muito ler é que vai ser lançado agora em julho, que chama O Farol. E eu não sei muito sobre a história, mas pelo que eu sei, assim, básico da resenha dele, da resenha não, porque nem foi lançado, da sinopse, é que são 3 faroleiros, homens que trabalham no farol lá no meio do mar, e que desaparece misteriosamente. Então, tipo, tem um farol que tá no meio do mar, só tem água, não tem farol lá, numa ilhazinha só tem um farol, e esses 3 homens estão lá, e então, tipo, não tem ninguém como entrar lá, ninguém como sair de lá, e aí numa noite de tempestade parece que esses 3 homens, puf, desapareceram ali, do nada, daquele farol. E daí, anos depois, as esposas desses homens, as 3 esposas, né, a esposa de cada um, elas ainda não sabem o que aconteceu, tipo, os homens simplesmente desapareceram, não tem corpo, não tem nada, sumiu. E aí agora, anos depois, parece que dá pra elas descobrirem, chega uma pessoa lá que diz que sabe o que aconteceu, ou que vai desvendar o que aconteceu e tal, enfim, então é um suspense. Eu li, assim, por alto, que ele foi baseado em fatos reais, então eu não sei exatamente o que é real disso daí, mas enfim, eu tô muito empolgada pra ler esse livro. Então, O Farol, ele vai ser lançado agora em julho, se eu não me engano, já tá em pré-venda na Amazon, e eu tô querendo muito ler esse daí.
Próxima questão, então, o livro que mais te decepcionou esse ano. Daí eu coloquei nessa categoria aqui, esse livrinho aqui da Tag, foi enviado até recentemente, que é o Somos Todos Adultos Aqui. Eu não gostei muito desse livro. Quando eu li a sinopsezinha aqui atrás, eu achei que ele ia ser até interessante, tem várias histórias e tal, mas eu acho que se perdeu demais e, tipo, tem muito personagem aqui e tem muitas histórias desses personagens. Basicamente é uma senhorinha de 60 e poucos anos aqui, que ela é viúva, e daí ela já é viúva há alguns anos, ela tem acho que 3 filhos, né, 2 filhos e uma filha, todos já são adultos. E aí essa senhorinha, então, ela vê uma amiga, não, uma conhecida dela morrendo, tipo, sendo atropelada. Na frente dela, ela vê a mulher sendo atropelada e morrendo ali na hora. E daí meio que dá um estalo dela, assim, pra viver melhor a vida e tal, porque, tipo, a vida pode acabar assim, puf, foi, né? E aí, enfim, essa senhora, ela é viúva, mas ela tá tendo um relacionamento ali com uma mulher, que é a cabeleireira dela, mas, tipo, ninguém sabe, ela tem vergonha disso, e a partir desse acidente, então, ela resolve abrir o jogo e contar pra todo mundo que ela tá com essa mulher e tal, e daí ela tem os filhos, ela tem os netos, enfim, e cada filho, cada neto tem a sua história, então, assim, tinha tudo pra ser um bom livro, mas eles se perdem, sabe? É história demais que não leva a lugar nenhum. Enfim, eu não gostei, eu achei muito parado. Não acontece nada assim de impactante, nada que tipo, meu Deus, eu tenho que continuar o próximo capítulo. Não, tipo, é muito parado. Então, foi um livro que me decepcionou, porque quando eu li a sinopse, eu achei que realmente ia ser bem interessante. Eu gosto desses livros, assim, que são histórias de família, que acompanha a família toda, assim, mas esse daqui realmente deixou muito a desejar. Então, a próxima pergunta, que é a 6. O livro que mais te surpreendeu este ano. Daí aqui, o que eu coloquei aqui foi esse livrinho aqui, onde está Daisy Mason. É um livro que me surpreendeu, na verdade, o final dele me surpreendeu. Obviamente que eu não vou falar o final aqui, mas eu gostei muito do final, é um final que eu não estava esperando. Eu tava imaginando mil finais, mil coisas no decorrer do livro. A gente fica imaginando o que aconteceu e tal, mas o que realmente aconteceu, o que a autora botou aqui, como a autora finalizou, a história não é o que eu achei que seria. Então, isso me surpreendeu. Mas aqui a gente vai conhecer a história de uma garotinha de 8 anos, se não me engano, chamada Daisy Mason, que ela desaparece na festinha da casa dela. Tá tendo uma festinha na casa dela. E daí, de repente, as pessoas começam a perguntar, cadê a Daisy? Cadê a Daisy? E ninguém viu. Tipo, a menina desapareceu no meio de uma festa e ninguém viu. E daí vem toda uma investigação. Eles chamam a polícia, e daí tem um investigador lá. E aí começa aquela coisa, né? Toda uma investigação pra tentar descobrir o que aconteceu com a garota. Ela foi sequestrada ou ela fugiu, enfim, o que aconteceu com a menina? Porque como é que uma criança some assim do nada? Puf, sumiu, né? Então é bem interessante. E aí, conforme as investigações vão avançando, a gente vai conhecendo mais os personagens, principalmente pessoa da família dela, a mãe, o pai, o irmão, e vai vendo os podres ali que tem na família. Então é bem interessante. É um livro, esse sim, diferente daquele ali, é um livro que você termina um capítulo desesperado pra começar o outro capítulo, porque não dá pra parar. Mas, como eu falei, o final me surpreendeu, eu gostei, eu achei o final muito legal. Mas foi um final que eu não tava esperando, então daí esse daqui. Próxima questão, próxima pergunta. Novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro este ano, ou que você conheceu recentemente. Então, eu vou botar um autor aqui, que já é até antiga, mas eu nunca tinha lido nada dela, que é a Octavia Butler. Eu li esse livrinho dela aqui, A Parábola do Semeador. É o primeiro de uma trilogia, se não me engano, mas ainda não li a continuação. Não, acho que são 2 só, não é trilogia não, acho que é só esse mais outro. E eu gostei muito. Aqui, então, a gente vai acompanhar a história de uma menina chamada Laurinha. Ela mora numa comunidade, porque aqui é tipo num futuro, assim, tipo, que não tem mais vegetação, já foi destruído tudo. Meio que um pós-apocalíptico, assim, apocalíptico da vida, não tem muita comida, a água é muito raro você conseguir a água. Então eles moram ali numa comunidade que é toda cercada por muros, porque do lado de fora, né, as pessoas roubam, matam, é uma violência danada, e eles moram ali. E aí vai acontecer uma coisa X ali, que essa menina então vai se ver obrigada a sair desse muro, a sair dessa comunidadezinha ali onde eles viviam, e encarar o mundo real mesmo, e encarar os perigos da vida ali. E ela é filha de um pastor, mas ela tem umas próprias ideias, assim, sobre religião, sobre Deus e tal. E daí ela meio que vai, tipo, não é fundar uma nova religião, mas enfim, né? Tem uns seguidores delas ali. Enfim, é uma coisinha bem... É uma ficção científica. A Octavia Butler é, tipo, a rainha aí da ficção científica.
E eu nunca tinha lido nada dela, porque eu tô começando, assim, a ler mais ficção científica, tá? Essa daqui, ó, ela já morreu. Mas eu sempre li muito sobre ela, assim, tipo, ouvi falar muito dos livros dela e eu nunca tinha lido. E daí eu li esse daqui esse ano e eu gostei muito, então eu quero muito ler outros livros dela. Então, no momento, é minha nova autora favorita. Quer dizer, porque eu conheci esse ano, né? Uma das minhas autoras favoritas é a Sarah J. Maas, que escreve fantasia muito bem. Mas eu já li 300 mil livros dela, então não conheci esse ano. Então, 8ª questão, a sua quedinha por um personagem fictício mais recente. Eu não tenho quedinha por personagem fictício, esse ano não teve nenhum personagem assim que dá uma quedinha, mas vamos dizer um personagem que eu achei fofo demais, 2 na verdade, que é o Félix e a Zelda. Eles são crianças e eles são os protagonistas de 2 livrinhos. Esse daqui é o volume 2, então, mas eu tenho o volume 1 também, que é uma vez. Eu fiz até a resenha dele, esse daqui, ó. Esse daqui, tá? E daí, assim, não é quedinha, eles são crianças. O Félix tem 10 anos, a Zelda tem 6. Mas, assim, é fofura, tá? É o momento fofo do livro. Eu achei eles muito fofo. É um livro que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. O Félix é judeu e a família dele mandou ele para um orfanato católico pra proteger ele. Então ele ficou 3 anos lá naquele orfanato até que ele foge, quase 4 anos, e ele não tem muita noção sobre o que tá acontecendo, sobre a Segunda Guerra, sobre os nazistas e tal. E, enfim, aí ele é jogado no mundo real e ele tem que fugir dos soldados e tal. E ele encontra essa garotinha aqui, a Zelda, que perdeu os pais. E também tá perdidona lá. Então, enfim, gente, é um livro triste, porque é um livro que se passa durante o Holocausto e tem toda uma cena muito triste. Você vê crianças sendo assassinadas e as pessoas sendo levadas pro campo de concentração e tal. Mas os 2 são muito fofos, principalmente a Zelda. Eu acho que ela tem umas frases assim muito engraçadas. Então, assim, fica aí como a resposta dessa questão. Próxima questão. Seu personagem favorito mais recente. Uma personagem que eu gostei muito, muito mesmo esse ano, foi a Adune, que ela é a protagonista de A Garota que Não Se Calou, caiu o marcador. A Garota que Não Se Calou. Eu gostei muito, é um livro, a Adune é uma menina de 14 anos, negra. Esse livro se passa na Nigéria. Então, ela tem 14 anos e ela é obrigada a se casar com um homem muito mais velho, um homem que já tem, sei lá, 50, quase 60 anos, que já tem mais 2 esposas, porque lá na Nigéria é totalmente permitido você ter mais de uma esposa. Então, ela é obrigada a se casar, então, com esse cara, com esse velho. E daí vai acontecer uma coisa ali, que ela vai ser obrigada a fugir da cidadezinha onde ela mora, que é bem interior da Nigéria, bem interior mesmo, aquelas cidadezinhas com ruas de barro, aquelas casinhas mais pobrinhas, as crianças brincam no rio, enfim, bem interiorzão. E daí, então, ela vai ser obrigada a fugir dali e ela vai pra Lagos, que é a capital da Nigéria e é super desenvolvida e tal. Mas enfim, né, ela vai passar por muito perrengue lá, porque ela vai pra lá pra trabalhar e é quase que um trabalho escravo. Então, assim, é muito interessante, mas ela é uma menina com um ótimo senso de humor e ela não se calou, ela fala mesmo o que ela tem na cabeça e, enfim, ela é uma menina e ela tem muita vontade de estudar, ela não quer ficar ali, né, ela quer crescer na vida e tal, e ela vai lutar por isso. Então, é uma personagem que eu gostei muito, a Adune, um personagem muito forte. E um livro muito bom também, esse daqui, que é um livro nigeriano, veio na tag também. Próxima questão, que é o meu óculos tá caindo toda hora porque ele tá largo, tá? Então eu tenho que ficar arrumando, tenho que mandar consertar aqui. Questão 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Daí aqui eu coloquei 2, tá? Primeiro eu coloquei Mouse, que na verdade é um quadrinho. Outro livro que eu queria muito ler há muito tempo, mas acabou que só esse ano que eu consegui ler. Ele é um quadrinho, tá? Muito, 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 muito bom. Muito bem escrito, muito bem desenhado. E ele é, basicamente, é uma história real, tá? Do autor, o Art Spiegelman. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Spiegelman. Enfim, esse daqui. E ele, então, vai contar a história do pai dele. A história real, tá? Esse da carinha aqui. Ele vai contar, então, a história do pai dele, dos pais deles, na verdade, que foram para a Segunda Guerra, mais um livro se passando ali durante o Holocausto. Então, os pais do Art, eles eram judeus e eles foram pegos, foram levados para os campos de concentração e eles conseguiram sobreviver. Eles sobreviveram a todo o Holocausto e tal. E daí, então, agora, anos depois, o Art nem era nascido nessa época, tá? Ele não era nascido ainda, depois que os pais tiveram eles, e agora ele já tá adulto, a mãe já morreu, e ele
fica indo visitar o pai, que já tá bem idoso, e o pai vai contando essas memórias, essas coisas que aconteceram com ele, com a família, como que foi, de fato, viver ali a Segunda Guerra, viver os campos de extermínio, ser pego, fugir, enfim, tudo isso daí. E ele vai contando através de quadrinhos, ele vai contando toda a história da família dele. E é muito, muito, muito legal, mas é muito triste porque você vê, né, tudo o que acontece. E daí ele desenha os judeus como ratos, os nazistas como gatos, e daí tem lá os outros que são os porcos, enfim, todo mundo aqui é bichinho, tá? É animal. Então é muito interessante. E outro livro que também me fez chorar, que é o livro que eu ia colocar como favorito do ano, junto lá com o do quarto 622, que é então Torturado. Vou colocar a capinha aqui pra vocês, que é um livro também muito, muito bom, e que também me fez chorar, porque é um livro que vai falar muito sobre, tipo, a escravidão depois da época da escravidão. O livro basicamente vai falar sobre duas meninas, que são mulheres, na verdade. Meninas, né? Começa na infância e termina com elas já idosas, então a gente acompanha a trajetória toda delas. E é um livro que elas são negras e elas moram numa fazenda e não existe mais escravidão, já aboliu a escravidão, mas elas moram ali e toda aquela família ali, eles trabalham naquelas fazendas, eles não ganham salário, eles só têm direito de construir umas casinhas lá de barro. Então, assim, é um livro nacional muito bom, mas, assim, muito triste também pra você ver essa realidade que, na verdade, ainda existe pelos interiores aí do Brasil. Próxima questão, então... um livro que te deixou feliz no primeiro semestre. O livro que me deixou feliz foi Anne, de Green Gables. Eu vi a série da Anne with E, e eu gostei muito. E daí eu comprei, então, toda a coleçãozinha da Anne, eles lançaram aí todos os livros. E daí eu li o primeiro livro, e assim, eu já conhecia a história por causa da série, eu já tinha visto a série, mas é um livro fofo, né, gente? Não tem muito o que dizer. A Anne é uma garotinha, acho que 10 anos, 11 anos, que é meio que enviada ao engano para uma família, para um casal ali, um casal não, que são irmãos, né? Dois idosos, um irmão e uma irmã, eles moram sozinhos ali na propriedade Green Gables, e eles queriam adotar um menino para poder ajudar ali na fazenda e tal, mas por causa de um rolo lá que aconteceu no orfanato, mal entendido, eles enviam uma menina. Então a Anne vai morar ali com esse casal e tal. Casal não, eles não são casados, eles são irmão e irmã, solteiros, dois solteirões, né? Mas então, é muito bonitinho e é isso aqui que ela deixa a gente feliz, né? Porque é muito fofo. E questão... me perdi. Sim, 12. A melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2021. Eu não vi nenhuma adaptação esse ano. Eu não tô tendo muito tempo pra ver filme ou série. Eu tenho visto poucas coisas. Na verdade, a única coisa que eu tenho visto ultimamente é Peppa Pig. E, enfim... Eu vi o primeiro capítulo, o primeiro episódio daquele Fumaça e Osso, o novo aí da Netflix que eu esqueci, os Grisha, a coisinha dos Grisha lá. Eu gostei, mas eu só vi o primeiro episódio, então não teve muita coisa que eu vi esse ano. 13. A sua resenha favorita desse semestre, uma resenha que eu fiz aqui no canal e eu gostei e teve bastante visualizações, eu fiquei bem feliz por causa disso. É o livrinho Eu Não Sei Quem Você É, deixa eu tentar tirar do box aqui. Eu Não Sei Quem Você É, que também foi enviado pela Tag, um livro muito bom que vai falar sobre estupro. São duas amigas, elas são amigas desde a infância, não, desde a adolescência, desde a juventude, e agora elas são 40 e poucos anos lá. E uma tem um filho, a outra tem uma filha, e acontece que essa filha tá acusando o filho do outro de ter estuprado ela. Então, muita treta vai rolar aqui. E é um livro muito bom, eu gostei muito. Também é um dos livros que eu mais gostei esse ano. Uma leitura também que voa, você vai muito rápido. E eu gostei muito de fazer essa resenha e eu acho que teve um bom resultado, teve bastante visualização aqui, então eu fiquei feliz por isso. E penúltima questão, 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Eu vou colocar, então, Gótico Mexicano. Eu achei esse livro muito lindo, da Dark Side, capinha dura. Eu não li ainda. Eu também comprei na Prime Day, então ainda não tive tempo de ler, mas é muito, muito lindo. Porque é Dark Side, e Dark Side a gente sabe como é que é. É uma editora que capricha muito no visual dos livros, enfim, é uma editora que vale a pena, é uma editora que os livros são um pouquinho mais caros, mas que vale muito a pena, porque são lindíssimos, tem marcadorzinho de fita aqui, tá? Enfim, a última questão, então,
Quais livros você quer muito ou precisa ler até o final do ano? Eu quero ler muito o Corte de Chamas Prateadas lá, que eu mostrei, da Sarah J. Maas. Eu quero ler também Malibu Renasce, que é o novo livro lá da Taylor Jenkins Reid, é esse o nome dela? Não sei. A mesma autora de Evelyn Hugo e de Daisy Jones and the Six. E eu gostei muito tanto de Evelyn Hugo quanto de Daisy Jones, então eu tô bem empolgada para ler o novo livro dela. Então é isso aí. Essa foi a tag dos 50% de 2021. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima!